Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Bom dia Israel. para todo mundo, espero que todos estejam muito bem no dia de hoje, prontos para estudar a história de Israel, a história do povo de Deus, desde a saída do Egito até a volta do exílio na Babilônia. Então, nós estamos vendo dos livros de Êxodo até o finalzinho, junto lá com Malaquias, né? E nós vamos falar sobre os livros de Neemias, de Esdras, nesse final do período do povo de Israel. Hoje estamos começando este novo livro, né? Última aula, nós terminamos o livro de Deuteronômio. Você se lembra, Moisés foi permitido por Deus para ver a terra prometida, subiu no monte e ali ele morreu e foi sepultado. E um pouquinho antes da sua morte, Moisés havia passado o bastão, né, para Josué. Josué, então, seria o sucessor de Moisés e estaria agora liderando e levando o povo de Deus em sua conquista. E é isso que nós vamos começar a ver hoje, né? A conquista da terra prometida, o livro de Josué. Então, se vocês têm a sua Bíblia, já abra a sua Bíblia lá no livro de Josué, nós vamos ler algumas passagens juntos e estudar um pouco sobre este período da história, um período muito positivo, não é? Um período de conquista, um período de ganho de toda a terra que Deus havia prometido lá atrás para Abraão. Então, o livro de Josué, ele começa com alguns eventos logo após a morte de Moisés. O livro de Josué mostra a invasão do povo de Deus para a terra de Canaã, a terra onde os israelitas vão habitar e vão morar agora por muitos anos. Fala também sobre a divisão desta terra nas 12 tribos. E o livro de Josué vai terminar com a morte de Josué. Então, vamos entrar no livro e vamos começar a estudar um pouco sobre os preparativos, né? Antes dessa conquista. Nós entendemos, por alguns eventos no livro, que a conquista da terra de Canaã, a terra prometida por Deus, durou aproximadamente 7 anos. 7 anos. Então, o livro de Josué transcorre por um período de 7 anos. E o livro de Josué vai nos trazer muitas lições importantes. Uma dessas lições que eu quero que você já vá pensando e procurando ver dentro do livro é esta: o povo de Deus é irresistível quando depende do poder de Deus. O povo de Deus é irresistível quando depende do poder de Deus e quando cumpre as ordens de Deus. Nós vamos ver isso agora no transcorrer do livro inteiro, né? Nós vamos estar falando sobre esta conquista desta terra pelo povo de Deus. O povo se torna irresistível quando depende do poder de Deus e cumpre as ordens de Deus. Olha comigo o capítulo 1 de Josué. Vamos entrar no livro hoje e vamos ver até onde nós conseguimos ir hoje. Não vamos terminar tudo hoje, mas estamos começando aqui. Olha Josué, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Da mesma maneira que Deus encorajou Moisés
no início da sua caminhada, ele faz a mesma coisa agora com Josué. Olha só os versículos de 5 a 9 do capítulo 1. Deus falando isso com Josué. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que palavras de encorajamento, não é mesmo? Uau! Josué, com certeza, depois dessas palavras de Deus, teve coragem, teve força. E nós vamos ver agora Josué liderando o povo e conquistando a terra. Mais uma vez, você vê aqui no comecinho da liderança de Josué, Deus dizendo a mesma coisa que disse através de Moisés, não é? Olha, Josué, não se desvie da lei de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Obedeça a todos os mandamentos. Lembra o que nós falamos com o livro de Deuteronômio? Nós temos uma escolha, né? De um lado, vida e bênçãos, do outro lado, morte e maldição. Qual vai ser a escolha? É simples, né? A escolha parece óbvia. Vamos escolher vida e bênçãos, lógico. Então temos que obedecer todos os mandamentos de Deus, sem acrescentar e sem tirar. Se nós vivermos nossas vidas assim hoje, a mesma promessa de Deus que ele fez para Josué é nossa. Finalzinho do versículo 5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você quer ter a presença de Deus com você? Você quer ter a força de Deus com você hoje? Obedeça a todos os mandamentos de Deus. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas obedeça. Faça a vontade de Deus. E você vai se tornar uma pessoa irresistível, aonde você vai conseguir conquistar os seus objetivos. Deixe Deus agir junto com você. Obedeça e você vai ver as bênçãos na sua vida. É isso que nós vamos ver agora com o começo do povo de Deus entrando na terra prometida. Josué já está agora com uns 80 anos de idade. Ele tinha 40 anos quando saíram lá do Egito, e já vimos que eles passaram 40 anos pelo deserto. Ele cresceu, né? Passou esse tempo todo durante a escravidão no Egito e passou 40 anos no deserto junto com o povo de Deus. Vemos pelo livro que Josué viveu mais uns 25 anos depois dessa época. Ele vai morrer, então, depois com 105 anos de idade. E ele completa
o trabalho que Deus deu a ele, não é? De conquistar a terra, de dividir a terra, de liderar o povo de Deus enquanto ele estava vivo. E o povo devia estar muito animado agora com essas palavras que nós vamos ler. Lembra que eles passaram 40 anos pelo deserto. Já podiam ter estado 40 anos na terra prometida, mas desobedeceram. E Deus castigou o povo. E eles andando 40 anos no deserto, pensando, quando é que vai ser que nós vamos entrar na terra? E agora, com estas palavras que nós vamos ler, eu tenho certeza que o povo de Deus estava animado com o que ia acontecer. Olha os versículos 10 e 11 do capítulo 1. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo de Deus que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Lembra, eles estão ali a leste do Rio Jordão, prontos para atravessar o rio e tomar posse da terra. Já ficaram ali uns 2 meses, né? 1 mês Moisés trazendo as suas últimas palavras e 1 mês de luto pela morte de Moisés. E agora estão ali prontos para entrar. E Josué diz para o povo: daqui a 3 dias nós vamos entrar e tomar posse da terra. Eu imagino a festa que o povo estava fazendo. Eu imagino o ânimo, a alegria que o povo tinha quando ouviu essas palavras de Josué. Eu me lembro quando eu era pequeno, antes de chegar o meu aniversário, né? E faltavam 3 dias para chegar o meu aniversário. Ah, que animação, que alegria! E dá para a gente imaginar como é que o povo estava agora, depois de 40 anos no deserto, ouvindo a notícia que em 3 dias eles atravessariam o Jordão e entrariam na terra prometida para Abraão. Você se lembra também que 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, haviam pedido a Moisés para que eles pudessem, então, receber a terra no local aonde eles se encontravam, antes de entrar na terra prometida, antes de cruzarem o Rio Jordão. E Moisés disse para eles, você se lembra? Sim, vocês podem ficar nesta terra, mas vocês vão ajudar os seus irmãos a conquistarem toda a terra. Depois vocês podem voltar e ocupar essa terra. Olha os versículos 12 a 18 para a gente lembrar as palavras de Moisés. Josué agora está relembrando o que Moisés já havia dito àquelas 2 tribos e meia. Olha comigo a partir do versículo 12 do capítulo 1. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu descanso e dar-lhes essa terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão a
até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. E até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Versículo 16. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Olha só, né? As 12 tribos prontas para entrar na terra em 3 dias. As 2 tribos e meia que poderiam ter ficado na terra onde eles estavam, que já tinham conquistado, vão junto com as suas outras tribos irmãs. E durante 7 anos vão ajudar a conquistar toda a terra. Só depois eles vão voltar e reencontrar suas famílias. Olha só, vão deixar suas mulheres, seus filhos, seus rebanhos por 7 anos. E depois voltam e vão ocupar essa terra aonde eles estão acampados, antes de cruzarem o Rio Jordão. Vão ajudar a conquistar a terra. E Josué vai fazer como Moisés fez 40 anos atrás. Ele vai mandar alguns espias para espionar a cidade de Jericó, né? A primeira cidade fortificada que eles iriam encontrar. O capítulo 2 de Josué conta essa história. 2 espias são mandados por Josué para se infiltrarem dentro da cidade de Jericó e trazer notícias de como era a cidade, quais eram seus pontos fracos, por onde eles poderiam entrar, e Josué então manda estes 2 espias. A cidade de Jericó, a primeira cidade fortificada do outro lado do Jordão, ficava aproximadamente 10 quilômetros da onde eles estão. 10 quilômetros de distância. E ela estava situada no meio de um bosque de palmeiras. Devia ser muito bonita a região aonde a cidade de Jericó se situava. Aliás, o nome Jericó significa isto, né? Bosque de palmeiras, a cidade das palmeiras. Jericó tinha um rei, assim como todas as cidades neste território de Canaã. Todas as cidades tinham seus próprios reis. E a cidade estava muito bem fortificada, muito bem guardada, com muros muito altos e os portões da cidade fechados à noite. A cidade inteira era guardada por muros, rodeada por muros muito altos. Os muros eram tão grandes que existiam casas construídas nestes muros. Olha que interessante, né? Tão grandes eram os muros que circuncindavam a cidade de Jericó. Uma cidade muito bem protegida. 2 destes judeus, os 2 espias que foram mandados por Josué, vão acabar ficando numa destas casas construídas no muro.
Era a casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe. Ela vai receber estes espias na sua casa. Ela não sabe muito bem quem eles são ainda. No decorrer da história, ela vai saber. E ela recebe estes espias e eles vão passar a noite dentro desta propriedade. Agora, Raabe, junto com todos os habitantes de Jericó, já tinha notícias do povo de Israel. Ela já tinha notícias de como o povo de Israel havia conquistado muitos territórios. E todos eles, todos os habitantes de Jericó, estavam com medo do Deus de Israel. Raabe tinha fé, tinha confiança neste Deus de Israel. E por isso ela vai esconder os 2 espias na sua casa e ajudá-los. Olha o capítulo 2 de Josué. Vamos ler juntos os versículos de 8 a 13. Olha que interessante a conversa de Raabe com os 2 espias. Capítulo 2, começando no versículo 8. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha só a confiança de Raabe no Deus de Israel. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Lembra? 40 anos atrás. Os habitantes ali de Jericó estão ouvindo essas histórias. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não é interessante isso? Esta mulher, Raabe, não era do povo judeu, era uma estrangeira, uma idólatra, falando essas coisas sobre o Deus verdadeiro. Não é interessante? O povo todo já tinha ouvido falar do que Deus havia feito e perderam completamente a coragem. O povo estava sem coragem, vendo o exército de Israel. 600.000 homens, lembra? De 20 anos para cima. Um exército poderoso, acampado do outro lado do rio, tendo somente o rio como uma proteção, uma barreira. E eles estão com medo. E Raabe diz: o Senhor, finalzinho do versículo 11, o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 12. Jurem-me pelo Senhor que, como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Que interessante, eu acho, essa passagem no capítulo 2. Raabe, uma mulher de uma vida não boa. Vamos ver que Raabe era uma prostituta, né?
E ela, então, trata os 2 espias com bondade. Ao invés de entregá-los aos guardas, ela esconde os espias na sua casa. E quando os guardas vão embora, ela então fala com os espias, isso que acabamos de ler, né? Porque eu tratei vocês com bondade, eu peço que vocês tratem a minha família com bondade. Quando vocês vierem destruir a cidade, lembrem-se da minha família, diz Raabe, e salvem a minha família. E os 2 espias concordam com isso, né? Os 2 espias dizem, ok, nós vamos fazer o que você está nos pedindo. E Raabe ajuda, então, esses espias a fugir. E a casa dela era bem no muro, porque os espias fogem pela janela da sua casa e descem o muro e depois se escondem por um tempo e voltam a Josué e vão contar o que aconteceu. Olha o capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, versículos 22 a 24. Quando partiram, né? Quando partiram da casa de Raabe, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Aprenderam a lição de casa, né? Lembra, 40 anos atrás, 10 espias voltaram e disseram: a terra é muito boa, mas as cidades são fortificadas. O exército daquele povo é muito grande. Nós não vamos conquistar a terra. Lembra disso? E por castigo, ficaram 40 anos no deserto. Agora esses 2 espias voltam e aprenderam a lição de casa. Josué, vamos conquistar a terra. Está todo mundo apavorado por causa do Senhor, o nosso Deus. A terra toda está em nossas mãos. Trouxeram uma boa notícia para Josué e para todos os exércitos. E Josué vai começar agora, então. Finalmente, depois de 40 anos, os preparativos para o povo de Deus tomar a cidade de Jericó, entrar na terra e começar a conquista. Capítulo 3 vai nos mostrar esses preparativos. Josué manda o povo se santificar, se purificar, e manda que os sacerdotes peguem a arca da aliança. A arca, lembra, que ficava dentro do Santo dos Santos no tabernáculo, passar à frente do povo, porque Deus iria fazer maravilhas no meio do seu povo. E quando os sacerdotes chegam com a arca da aliança e molham os seus pés no Rio Jordão, a arca nas suas mãos, a água do Rio Jordão se divide, assim como aconteceu com o Mar Vermelho. Assim que os sacerdotes tomaram o primeiro passo com fé. Acho muito interessante essa história, não é? Porque Josué podia ter falado com as águas, batido nas águas como Moisés, e as águas se dividiram. Mas não foi isso que aconteceu. Os sacerdotes tomaram o primeiro passo, um passo de fé. E assim que eles colocaram os seus pés na água, o Rio Jordão se separou. O Rio Jordão se dividiu em 2.
e Israel passou a seco pelo meio do rio. Interessante que o texto nos ensina que nesta época do ano, o Rio Jordão transbordava. Existem pessoas que, infelizmente, vão duvidar das histórias do povo de Israel e vão dizer até hoje que o Rio Jordão era muito fininho, era muito fácil, muito raso de passar pelo Rio Jordão. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Olha comigo o capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 7. Olha só que interessante. A partir do versículo 7, Josué, capítulo 3. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus, todos os povos que habitavam dentro da terra de Canaã. Versículo 11. Veja, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. E olha o versículo 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Não era um riozinho fininho, seco, raso. O Rio Jordão transbordava nessa época do ano. Um milagre de Deus, né? E o versículo 17, para terminarmos o capítulo 3, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. E eles agora estão na terra, né, propriamente dita, que Deus havia prometido para Abraão. Estão entrando na terra e vão conquistar toda essa terra. Muito interessante esta parte da história, porque demonstra, mais uma vez, a confiança do povo em Deus. Lembra da lição principal de Josué? O povo de Deus é irresistível quando confia no poder de Deus e cumpre as ordens de Deus. Deus disse: vamos entrar na terra. Sacerdotes, andem até o rio, pisem no rio. Assim que pisaram, o rio se separou e o povo inteiro passou por terra seca. E eles vão acampar ali por alguns dias antes de atacar a cidade de Jericó. Interessante, uma das coisas que eles fazem assim que eles atravessam o rio. Olha o capítulo 5 de Josué. Vamos ler os versículos de 10 a 12. Olha o que eles vão fazer aqui agora, depois de 40 anos. Versículo 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa.
No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. 40 anos depois dos seus pais terem participado da primeira Páscoa ao saírem do Egito, agora, ao entrarem na terra prometida, eles vão participar dessa mesma cerimônia, dessa mesma festa. Lembra? Páscoa era uma festa onde os judeus se lembravam deles terem sido libertos da escravidão do Egito. E eles estão celebrando isso. E o maná que Deus havia dado todos os dias para eles durante os 40 anos no deserto vai cessar. Porque agora eles não precisam mais do maná. Eles vão comer dos frutos da terra que eles vão conquistar. Depois dessa cerimônia da Páscoa, acontece um evento interessante. Olha o capítulo 5, a partir do versículo 13. Um pouquinho antes deles conquistarem Jericó. Olha o que vai acontecer com Josué. Versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Olha o versículo 15. O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou as suas sandálias. Da mesma maneira como Deus havia falado com Moisés, lembra? Lá naquela sarça ardente, quando Moisés vai iniciar o seu trabalho com o Senhor, lembra? Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque este lugar é santo. Agora Deus está fazendo a mesma coisa com Josué. Josué está começando o seu trabalho junto com Deus. E a primeira coisa é fazer o que ele fez com Moisés. Apareceu para ele, encorajou Josué e disse: Josué, este lugar aqui é santo. Tire as sandálias dos seus pés. E a partir deste momento, Josué, então, encorajado, fortificado pela presença de Deus, vai conquistar a terra. Nós vamos andar pelo livro de Josué, um pouquinho ainda hoje e na próxima aula, e vamos ver durante esses 7 anos as conquistas do povo de Deus. Lembra do tema, lembra da lição. O povo de Deus se torna irresistível quando confia no poder de Deus e cumpre as ordens de Deus. O povo está pronto agora para entrar na terra. Capítulo 6. O comecinho do capítulo 6 eu acho muito interessante. Deus vai dar instruções para Josué de como conquistar a terra de Jericó.
a cidade de Jericó. Vamos ler os capítulos 6, versículos de 1 a 5, e aí eu quero fazer alguns comentários junto com você. Josué, capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava, lembra? Raabe já havia dito isso para os espias. O povo está apavorado. A cidade estava completamente fechada. Estava em lockdown, né? Como muitas cidades estão hoje, por causa do vírus. Aqui a cidade de Jericó estava em lockdown, completamente fechada, por causa do exército de Israel. Versículo 2. Olha a instrução que Deus vai dar a Josué. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Olha as instruções. Versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 6 dias o exército de Israel marchando uma vez em volta da cidade de Jericó. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Então, olha só, por 6 dias o exército de Israel iria marchar uma vez em volta da cidade. Os sacerdotes levavam uma trombeta à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Ordens muito esquisitas, não é mesmo? De como conquistar a cidade. Olha, Josué, você vai pegar o seu exército, 600.000 homens, imagina quanto que é isso? E vocês vão dar uma volta em volta da cidade de Jericó. Uma vez só. Os sacerdotes vão à sua frente, carregando trombetas e levando a arca. Façam isso uma vez. No 2º dia, Josué, você vai fazer a mesma coisa. No 3º, no 4º, no 5º, no 6º dia, mesma coisa. Volta para o acampamento. No 7º dia, vocês vão marchar 7 vezes em volta da cidade. Os sacerdotes vão tocar a trombeta, e assim que o povo ouvir a trombeta, o povo vai dar um berro, e os muros vão cair, e vocês vão atacar a cidade. Imagina Josué traduzindo essas ordens para os seus comandantes, para os seus generais, para as 12 tribos em Israel. Se você fosse um desses comandantes, um desses generais, talvez você fosse pensar: Josué ficou louco. Todos aqueles 40 anos no deserto, tomando muito sol na cabeça, Josué enlouqueceu. Essa não é a maneira de conquistar uma cidade? Ficar dando volta em volta da cidade? Depois todo mundo vai gritar e os muros vão cair? Não, Josué. Nós temos uma maneira melhor para conquistar a cidade. Afinal de contas, nós somos os comandantes do exército, né? Josué, vem cá. Vamos cavar um túnel. Vamos fazer um cerco em volta da cidade. Vamos fazê-los morrer de fome.
Vamos entrar de noite, aonde quando não tem muita gente observando? Olha, tantas outras maneiras, muito mais possíveis e normais de se conquistar uma cidade, não é mesmo? Mas não foi isso que o povo fez. O povo obedeceu às ordens de Josué. Lembra a lição do livro de Josué? O povo de Deus se torna irresistível quando se coloca abaixo do poder de Deus e cumpre as ordens de Deus. Deus deu uma ordem para Josué. Josué deu esta ordem para o povo e o povo cumpriu totalmente as ordens de Deus. E quando o povo marchou naquele 7º dia, por 7 vezes, os sacerdotes tocaram as suas trombetas e o povo de Israel deu um grito, o muro da cidade caiu. E os homens de guerra, então, entraram na cidade para destruir a cidade inteira, conforme as ordens de Deus. Mais um milagre aqui, quando os muros da cidade caem. Porque imagina só, se os muros da cidade tivessem caído para o lado de fora, matavam todos os soldados de Israel, não é mesmo? Quando a trombeta soa e o povo de Israel dá um berro, os muros caem e, logicamente, os muros vão cair para dentro da cidade, matando quem estava mais perto do muro e facilitando a entrada do povo de Israel para dentro de Jericó. Quando o povo obedece às ordens de Deus e confia no poder de Deus, o povo se torna irresistível. É isso que estamos vendo aqui no começo da conquista. Uma maneira que ninguém pensaria. Como que a cidade vai ser destruída dessa maneira? É através do poder de Deus. Deus demonstrando que se o povo confiasse nele, cumprisse suas ordens, o povo seria irresistível. A cidade inteira é destruída, todos os habitantes de Jericó são mortos, menos Raabe e a sua família. Lembra da promessa que os 2 espias fizeram para ela? A cidade inteira é destruída, os animais são destruídos, a cidade é queimada e Josué lança uma maldição sobre a cidade de Jericó. Olha o capítulo 6, versículo 26. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Aquele que reconstruísse a cidade de Jericó, então, teria o seu filho mais velho e o seu filho mais novo mortos. Isso vai se concretizar anos mais tarde, quando a cidade de Jericó vai ser reconstruída. E o filho mais novo e o mais velho daquele homem que reconstruiu a cidade vão morrer, né? Agora, a cidade toda é destruída, menos Raabe e a sua família, né? Elas são então salvas conforme a promessa que os 2 espias haviam feito. Olha o versículo 22.
capítulo 6, 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Até hoje, lógico, no período em que o livro de Josué foi escrito. Eles conquistam, então, a cidade de Jericó, assim como Deus havia prometido. Muito interessante essas histórias sobre a conquista de Jericó e sobre a história de Raabe no meio da cidade. A fé de Raabe, a confiança de Raabe no poder de Deus é mencionada no Novo Testamento. Olha só que interessante, em 2 passagens. E ao terminar hoje, eu quero ler essas 2 passagens com vocês. Vamos sair um pouquinho do livro de Josué? Vai comigo lá para o livro no Novo Testamento chamado Hebreus. Mais em direção ao final da sua Bíblia, um livro chamado Hebreus. Olha comigo o capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ler o versículo 31. Hebreus 11, 31. A fé e a confiança de Raabe faz com que ela seja mencionada anos depois pelos autores do Novo Testamento. Hebreus 11, 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé, ela foi salva. E olha o livro de Tiago, o próximo livro, depois de Hebreus, um livro para frente, Tiago, capítulo 2, versículo 25. Diz o seguinte: caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por um outro caminho? Eu acho tão interessante isso. Uma mulher prostituta, contrária à lei de Deus, idólatra, vivia no meio de um povo que tinha vários deuses, tem fé e confiança no Deus verdadeiro. E por causa da sua fé, ela e a sua família são salvas da destruição. Mas o mais impressionante na história de Raabe é que ela faz parte da genealogia de Jesus. Essa mulher, Raabe, que foi salva da cidade de Jericó, vai se casar com um homem chamado Salmão, um dos judeus, e ela vai se tornar a mãe de Boaz, que vai ser um tetravô do rei Davi. E a história judaica diz que Salmão
era um dos 2 espias que foram na casa e foram salvos por Raabe quando foram espionar a terra. Olha comigo para terminarmos então o Evangelho de Mateus, capítulo 1, para vermos como Raabe então pertenceu à genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5, e vamos terminar com esse texto. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, você tem toda a genealogia de Jesus, a partir de Abraão. Então, você vai indo, no versículo 5, você tem Salmão. Este Salmão era o marido de Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Fascinante essa história, não é? Como Deus, então, salvou esta mulher que não pertencia ao povo de Deus e fez com que ela, por causa da sua fé, fizesse parte da genealogia de Jesus. Muito interessante, não é? O povo de Deus se torna irresistível quando confia no poder de Deus e cumpre as ordens de Deus. Vamos terminar aqui a nossa história e vamos continuar neste ponto, logo depois da destruição e da vitória sobre a cidade de Jericó. Nós vamos continuar vendo o livro de Josué, o restante da conquista da terra. Deus abençoe você nesse dia, que você se lembre desta lição. Você também pode se tornar irresistível se você confiar no poder de Deus e cumprir todas as ordens de Deus. Deus abençoe você. Ele é o nosso Pai, Deus fiel.